Seja bem-vindo ao nosso estudo do livro de Êxodo, versículo por versículo. Hoje vamos meditar no capítulo 4, depois de ouvir a voz de Deus na sarça ardente, e receber a revelação do nome Eu Sou, Moisés ainda hesita. O chamado é claro, a promessa é firme, mas o medo ainda fala mais alto. Neste capítulo veremos a luta interior de um homem chamado por Deus, e as respostas divinas para cada insegurança. No capítulo anterior, Deus revelou seu nome e sua missão. Moisés foi enviado para libertar Israel do Egito. Mas agora surge uma nova etapa. A resistência não vem apenas de Faraó, vem do próprio coração de Moisés. Êxodo 4 nos mostra que Deus não apenas chama, ele capacita, corrige, fortalece e insiste. Versículo 1. Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, pois dirão: O Senhor não te apareceu. Moisés expressa insegurança sobre sua aceitação. Ele teme não ser acreditado, lembrando de sua rejeição no passado. Esse versículo revela sua inadequação e medo de fracassar. Moisés entende que o povo está ferido e desconfiado. Deus, porém, está prestes a equipá-lo com sinais visíveis que confirmarão sua autoridade. Versículo 2. E o Senhor disse-lhe: Que é isso na tua mão? E ele disse: Uma vara. Deus começa com algo simples. A vara de pastor. Ele transforma o comum em instrumento de milagres. A vara simboliza a vida simples de Moisés. Deus inicia sua obra a partir do que já temos nas mãos. A resposta de Moisés é simples, mas será o início de grandes demonstrações do poder de Deus. Versículo 3. E disse: Lança menos-a na terra. E ele a lançou na terra, e tornou-se em cobra. E Moisés fugiu dela. Quando Moisés obedece, a vara transforma-se em serpent, animal associado ao poder no Egito. Moisés foge instintivamente, mostrando que o sinal é real e assustador. Esse milagre demonstra que Deus tem domínio sobre símbolos de poder humano. Versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão e paga-lhe pela cauda. E tornou-se em vara na sua mão. Deus manda Moisés fazer algo arriscado: pegar a serpente pela cauda. Mas Moisés obedece e a serpente volta a ser vara. Esse ato demonstra que a segurança não está na lógica natural, mas na obediência ao comando divino. Versículo 5. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Aqui Deus explica o propósito do sinal: validar Moisés diante do povo. O milagre não é espetáculo, mas confirmação da origem divina da missão. Versículo 6. Disse-lhe mais o Senhor: Mete agora a tua mão no teu seio. E ele meteu a mão no seu seio, e tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. Deus dá a Moisés um segundo sinal, desta vez relacionado ao corpo. Esse milagre demonstra que Deus tem poder sobre a vida e a doença. Moisés agora vê que Deus age até sobre sua própria carne. Versículo 7. E disse: Torna a meter a tua mão no teu seio. E tornou a meter a sua mão no seu seio, e tirando-a, eis que se tornara como a sua carne. O segundo movimento completa o sinal. A mão volta ao normal. Deus não apenas revela poder para ferir, mas também para restaurar. A restauração da mão mostra que Deus dá, e tira, julga e salva, conforme sua vontade soberana. Versículo 8. E acontecerá que, se eles não te crerem, nem atenderem à voz do primeiro sinal, crerão à voz do segundo sinal. Deus reconhece que o povo pode duvidar inicialmente, então provê sinais progressivos. O segundo sinal é mais íntimo e profundo, tocando o corpo humano. Versículo 9. E acontecerá que, se ainda não crerem a estes dois sinais, nem ouvirem a tua voz, tomarás das águas do rio, e derramá-las sobre a terra seca. E as águas que tomares do rio tornar-se-bo em sangue sobre a terra seca. O terceiro sinal é o mais duro: transformar água do Nilo em sangue. O Nilo era fonte de vida, riqueza e religião no Egito. Ver suas águas transformadas em sangue seria sinal de juízo e advertência. Esse milagre antecipa a primeira praga e revela que Deus tem domínio sobre o elemento mais sagrado para os egípcios. Versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor: Meu Senhor, eu não sou eloquente, nem ontem nem anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Moisés apresenta agora uma nova objeção: sua dificuldade de fala. Ele não se julga capaz de comunicar, persuadir ou enfrentar líderes com eloquência. Moisés expõe sua vulnerabilidade mais profunda. Esse versículo mostra que Deus muitas vezes chama pessoas que não se sentem preparadas, porque a obra é sustentada pela graça, não pela habilidade humana.
Versículo 11. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor. Deus responde diretamente à insegurança de Moisés, lembrando-o de que ele é o Criador. A capacidade humana, menos incluindo fala, visão e audição, está sob autoridade divina. O problema de Moisés não é sua boca, mas sua autoconfiança limitada. Deus não aceita sua desculpa porque sabe que a missão será cumprida pelo poder dele, não pela eloquência do mensageiro. Esse versículo destaca soberania e propósito. Deus equipa aqueles que chama. Versículo 12. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. A resposta de Deus é firme e consoladora. Ele estará com a boca de Moisés, guiando suas palavras. O foco não é aperfeiçoar as habilidades de Moisés, mas garantir sua presença constante. Deus promete ensinar o que ele deve dizer. Direção contínua, não apenas momentânea. Esse versículo revela que a missão divina é cumprida por dependência e obediência, não por talento. Deus se compromete a capacitar Moisés passo a passo. Versículo 13. Ele, porém, disse: Meu Senhor, envia, peço-te, pela mão daquele a quem has de enviar. Mesmo após promessas diretas, Moisés hesita novamente. Ele pede que Deus envie outra pessoa, menos demonstração de medo e autoimagem fraturada. Esse é o ponto mais profundo de sua resistência. Moisés não recusa a missão por rebeldia, mas por sentir-se incapaz demais. Contudo, sua insistência coloca em evidência o quanto ele ainda não entende o poder que o acompanha. Esse versículo mostra a luta interna entre chamado divino e fraqueza humana. Versículo 14. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés, e disse: Não é Arão, o levita teu irmão? Eu sei que ele pode falar bem, e também eis que ele vem ao teu encontro, e, vendo-te, se alegrará no seu coração. A resistência contínua de Moisés provoca a ira justa de Deus, não por desobediência, mas por incredulidade. Mesmo assim, Deus oferece uma solução graciosa. Arão, seu irmão, será porta-voz. Deus já havia providenciado a vinda de Arão, mostrando que ele planeja antes mesmo que Moisés peça. O texto revela 2 pontos. Deus se entristece com a falta de confiança, mas ainda assim, supre com misericórdia. Arão será apoio, não substituto. Versículo 15. E tu lhe falarás, e lhe porás na boca as palavras. E eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que haveis de fazer. Deus organiza a parceria. Moisés receberá diretamente as instruções divinas, e as transmitirá a Arão, que falará ao povo e ao faraó. Ambos serão instrumentos guiados pela voz de Deus. O versículo reafirma a promessa central. Deus estará com as 2 bocas, capacitando-as. A autoridade divina permanece em Moisés, mas Arão será o porta-voz prático. Esse arranjo mostra que Deus usa a colaboração humana sem perder o controle da missão. Versículo 16. E ele falará por ti ao povo, assim ele te será por boca. E tu lhe serás por Deus. Deus estabelece claramente a dinâmica entre Moisés e Arão. Arão será o porta-voz, mas Moisés será a fonte da mensagem divina. A expressão tu lhe serás por Deus significa autoridade delegada, menos Moisés transmitirá instruções diretamente recebidas do Senhor. Arão não terá função autônoma, apenas comunicará o que Moisés disser. Esse versículo confirma que, apesar da insegurança, Moisés continua sendo o escolhido principal da missão. Versículo 17. E tomarás esta vara na tua mão, com que farás os sinais. A vara é reafirmada, como instrumento de autoridade divina. Ela não é apenas símbolo pastoral, mas canal pelo qual Deus manifestará milagres diante de Israel e do faraó. Deus ordena que Moisés a leve consigo, indicando que a presença da vara será constante nas futuras ações milagrosas. A partir daqui, a vara se torna um dos elementos mais reconhecidos na história do Êxodo. Deus usa o comum para realizar o extraordinário. Versículo 18. Então Moisés foi, e voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe: Deixa-me ir, peço-te, e voltar a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. E Jetro disse a Moisés: Vá em paz antes do perte. Moisés age com respeito e honra. Pede permissão a Jetro, seu sogro, com quem viveu por décadas. Ele não revela todos os detalhes da missão, mas apresenta um motivo legítimo. Jetro responde com bênção. Vá em paz, mostrando apoio
e aprovação familiar. Esse versículo destaca ordem, honra e sabedoria na transição. Deus está guiando Moisés com portas abertas e relacionamentos alinhados. Versículo 19. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: Vai, volta ao Egito, porque já morreram todos os homens que buscavam a tua morte. Deus encoraja Moisés, removendo seu maior temor: o risco de ser executado pelo assassinato do egípcio. Os inimigos antigos já não existem, e o caminho está livre. Esse versículo mostra a providência divina, que resolve obstáculos antes que o servo avance. Deus não apenas chama, mas também prepara o ambiente. A mensagem é clara: o tempo do exílio acabou, e o tempo da missão começou. Versículo 20. Então Moisés tomou sua mulher e seus filhos, e os fez montar sobre um jumento, e voltou para a terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. Moisés parte com sua família, mostrando que sua missão não é fuga, mas mudança definitiva. O detalhe: a vara de Deus é significativo. Antes era apenas a vara de Moisés. Agora pertence ao propósito divino. Ele carrega um símbolo visível de autoridade e do poder de Deus. O retorno ao Egito marca um ponto de virada. Menos o homem que fugiu agora volta como profeta e libertador. Deus transformou seu passado e agora o envia com nova identidade. Versículo 21. Disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que tenho posto na tua mão. Mas eu endurecerei o seu coração, para que não deixe ir o povo. Deus revela a Moisés que a missão não será simples. Ele deverá realizar os sinais diante de Faraó, mas o rei não responderá com humildade. O endurecimento do coração de Faraó significa que Deus permitirá que o orgulho dele siga até suas últimas consequências, para revelar sua justiça e poder. Não é Deus criando maldade, mas consolidando o que já existe no coração do tirano. Esse versículo mostra que a libertação envolverá confronto direto com a arrogância do império. Versículo 22. Então dirás a Faraó: Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. Deus dá a Moisés uma declaração poderosa: Israel é filho de Deus e primogênito. Isso significa relação especial, prioridade e afeto profundo. No mundo antigo, o primogênito era herdeiro e símbolo de força familiar. Deus está reivindicando Israel como seu povo amado, não propriedade do Egito. Essa frase confronta diretamente a autoridade do faraó que o ceivaia como filho dos deuses. O versículo estabelece o fundamento espiritual do Êxodo. No versículo 23, Deus entrega a Moisés a mensagem final para o faraó, uma advertência que antecipa a 10ª praga. Ele diz: Eu te disse, deixa ir o meu filho para que me sirva, mas recusando tu deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Perceba a profundidade disso. Deus chama Israel de meu filho, meu primogênito. A batalha aqui não é apenas política, é espiritual. A questão é: quem é o verdadeiro dono do povo? Deus estabelece uma justiça proporcional. Se o faraó continuar impedindo o filho primogênito de Deus de servi-lo, o seu próprio primogênito será tomado. A guerra já estava declarada antes mesmo de Moisés chegar ao Egito. Mas então, acontece algo chocante no versículo 24. E aconteceu que, no caminho, numa estalagem, o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Este é um dos episódios mais misteriosos e assustadores de todo o Êxodo. Moisés, o homem que acabou de falar com Deus face a face, que recebeu sinais milagrosos, está agora prestes a ser morto, pelo próprio Deus que o enviou. Por quê? O texto não diz diretamente, mas o contexto revela uma falha grave na vida de Moisés. Antes de libertar uma nação, o líder precisava ter sua própria casa em ordem. Deus não tolera desobediência, especialmente em quem ele escolhe para liderar. Havia algo na vida familiar de Moisés que quebrava a aliança com Deus. E a resposta vem no versículo 25. Zípora, a esposa de Moisés, age. Então Zípora tomou uma pedra afiada e circuncidou o prepúcio de seu filho, e lançou-o aos pés dele, e disse: Certamente tu és para mim um esposo de sangue. Zípora entende o que estava acontecendo. Moisés, talvez por influência dela, que era midianita, ou por qualquer outro motivo, havia negligenciado a circuncisão de seu filho. O sinal da aliança que Deus fez com Abraão. Com coragem e discernimento espiritual, Zípora realiza o ritual e salva a vida de seu marido. A expressão esposo de sangue reflete o choque cultural e o peso daquele momento. O sangue da aliança precisou ser derramado para que Moisés pudesse continuar sua missão. No versículo 26, lemos:
e desviou-se dele. Então ela disse: esposo de sangue, por causa da circuncisão. Assim que a obediência foi restaurada, a ira divina se afastou de Moisés. Deus suspendeu o juízo. Este episódio nos ensina uma verdade fundamental. A liderança espiritual começa em casa. Não adianta querer consertar o mundo lá fora, se a nossa própria vida está em desordem e desobediência. A missão de Moisés dependia de sua completa submissão aos mandamentos de Deus, começando pela sua família. Resolvida essa crise, a missão continua. O versículo 27 diz: E disse o Senhor a Arão: Vai ao encontro de Moisés ao deserto. E ele foi, e encontrou-o no monte de Deus, e beijou-o. Veja como Deus orquestra tudo. Ao mesmo tempo em que Moisés viaja para o Egito, Deus fala com Arão e o envia para o lugar exato do encontro, o Monte Horebe, o mesmo lugar da revelação divina. O beijo de Arão simboliza alegria, reconciliação e unidade. Os dois irmãos, agora juntos, estavam prontos para a missão. Deus não apenas chama pessoas. Ele organiza encontros estratégicos para cumprir seus propósitos. Agora unidos. No versículo 28, Moisés contou a Arão todas as palavras do Senhor, que o enviara, e todos os sinais que lhe mandara Moisés e Transparent. Ele compartilha cada detalhe da missão. Arão, que seria o porta-voz, precisava conhecer perfeitamente a mensagem. Não havia competição entre eles, mas harmonia e submissão ao plano divino. Essa unidade era essencial para enfrentar o que estava por vir. No versículo 29, eles começam a agir. Então foram Moisés e Arão, e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Eles não chegam impondo autoridade, eles respeitam a estrutura social e espiritual do povo, começando pelos líderes. Isso mostra sabedoria, ordem e alinhamento. A libertação de uma nação começaria com a unidade interna, com o apoio da liderança estabelecida. Então, no versículo 30, o plano se desenrola diante do povo. E Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e fez os sinais à vista do povo. Arão cumpre seu papel de porta-voz, transmitindo fielmente a mensagem divina. E Moisés realiza os sinais, as provas visíveis, de que o chamado era autêntico. A palavra foi confirmada pelo poder. O povo não ouviu apenas um discurso, mas testemunhou a mão de Deus em ação. E qual foi a reação? O versículo 31 nos dá a resposta maravilhosa. E o povo creu, e ouviram que o Senhor visitara os filhos de Israel, e que vira a sua aflição. E inclinaram-se e adoraram. A fé brotou no coração do povo. Eles creram na mensagem. E a resposta natural à graça de Deus, ao saber que ele não os havia esquecido, e que via seu sofrimento, foi a adoração. O capítulo termina com uma nota de esperança, fé e expectativa. Depois de séculos de silêncio, Deus estava agindo. Ao olharmos para todo o capítulo 4 de Êxodo, percebemos algo profundo. O maior obstáculo ao chamado de Deus não era o faraó, nem o Egito. Era o medo dentro de Moisés. Ele viu milagres, ouviu a voz de Deus, recebeu promessas claras, e ainda assim, hesitou. Quantas vezes nós fazemos o mesmo? Deus nos chama para algo, mas respondemos com uma lista de desculpas. Eu não sou capaz. Eu não sei falar, Senhor. Envie outra pessoa. Mas a resposta de Deus para Moisés é a mesma resposta para nós hoje. Eu serei contigo. O capítulo 4 revela que Deus não procura pessoas perfeitas, qualificadas ou eloquentes. Ele procura pessoas dispostas. Moisés não foi escolhido por sua capacidade, mas pela promessa da presença de Deus em sua vida. E mesmo quando ele insistiu em suas desculpas, Deus não o abandonou. Elcoride, como vimos no episódio da circuncisão. Ele enviou ajuda, na figura de Arão, mas ele não cancelou o chamado. Talvez hoje você se sinta como Moisés, inseguro, incapaz, despreparado para a tarefa que Deus colocou diante de você. Lembre-se desta verdade. O Deus que chama é o mesmo Deus que capacita. Quando Deus envia, Ele sustenta. E quando Ele promete estar presente, isso é tudo de que precisamos. A presença dele é a nossa única e suficiente qualificação. Se este estudo edificou sua vida, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar as notificações para acompanhar os próximos capítulos da nossa jornada por Êxodo. E se você quer se aprofundar ainda mais na palavra, eu preparei um material especial. É o Guia de Estudo Bíblico do livro de Êxodo capítulo por capítulo, com explicações organizadas, aplicações práticas e reflexões para fortalecer sua fé. Se você deseja ir além do vídeo e ter um material de apoio para seus estudos, o link para adquirir o seu guia
está aqui na descrição. Invista no seu crescimento espiritual. Obrigado por sua companhia. Que Deus te abençoe, e até o nosso próximo estudo.